Mais uma renúncia. Uma excelente tarde a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Dessa vez a renúncia veio aqui da congregação do Jardim Eliane, São Paulo. Se for onde eu estou pensando, eu até já congreguei lá. Inclusive dizem que nas pregações dele lá, com a mocidade, ele pregava a Bíblia, e com certeza dá para ver pela carta. É óbvio que os irmãos não vão ficar contentes, então depois dizem que ele sofria perseguições. Então veja vocês mesmo a carta do irmão. Assiste até o final, não é um vídeo grande, é um vídeo curto, tá? Eu não vou fazer nenhum comentário lá mais, porque só as referências bíblicas que ele já coloca lá já é excelente. Então ouça até o final, deixe os seus comentários, joinha e dê a opinião de vocês. Grande abraço, tchau. Vamos ouvir. Põe no ar. Carta de desligamento. Eric Sky Lopes, cooperador de jovem do Jardim Eliane. Em oração e com muito temor diante de Deus, decidi escrever esta carta para comunicar minha saída oficial desta congregação. Sou grato pela experiência vivida aqui e por tudo que pude aprender. Muitos momentos foram marcantes em minha caminhada cristã e guardarei isso com carinho. No entanto, após um tempo de reflexão, leitura bíblica e oração, percebi que há pontos doutrinários e práticas espirituais que hoje não posso mais endossar em minha consciência, diante de Deus e da palavra. Isso não se trata de mágoa ou rebeldia, mas de convicção espiritual. Carrego em meu coração a verdade do Evangelho do arrependimento. Marcos 1:15, Atos 2:38. Hoje, 30/7/2025, deixo o ministério que exerci na Congregação Cristã do Brasil, CCB, desde 19/4/2018, mas não deixo de exercer o ministério que recebi pela graça de Deus, o de proclamar a reconciliação entre Deus e os homens por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:18-20. Quero deixar claro que nossa saída não foi motivada por qualquer tipo de pecado, escândalo ou conduta que me desqualifique diante do Senhor dos Exércitos, do ministério e para continuar servindo em seu reino. Também afirmo com tranquilidade de consciência que não tivemos desavença como nenhum membro do ministério, tampouco com a Irmandade ou Mocidade, pelos quais continuamos tendo respeito e carinho. Nossa decisão tem como fundamento uma direção espiritual, pessoal e o desejo de seguir em uma nova etapa da nossa caminhada de fé, migrando para outra comunidade cristã, outra igreja, onde sentimos paz para continuar crescendo e servindo ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Sigo anunciando o chamado ao arrependimento e a nova vida, Romanos 6:4, levando à luz das Escrituras aqueles que se sentem perdidos, cansados e sem direção. Mateus 11:28-30, Salmos 119:105. A verdade que proclamo não vem de mim, mas do Espírito que dá vida. Espírito que dá vida. 2 Coríntios 3:6. Deixo aqui uma consideração importante. O ministério não está preso a uma denominação, mas é dado por Deus aos homens que ele chama. Paulo não era apóstolo por pertencer a uma instituição ou por estar fixado em uma região. Ele mesmo afirmou: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Gálatas 1:1. O chamado de Deus ultrapassa fronteiras humanas e geográficas, Atos 13:47, e não se limita a igrejas locais.
nomes ou tradições. O Espírito sopra onde quer. João 3:8. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Muitos me disseram, em todas as igrejas há problemas. E sim, onde há homem haverá falhas. Romanos 3:23. Porém, uma coisa é lidar com falhas humanas. E outra bem diferente é aceitar erros doutrinários que afetam o fundamento da fé cristã. A Escritura é clara, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Ainda que pareçam piedosas, não justificam diante de Deus. Mas todos nós somos como imundo, e todos as nossa justiça como traço de imundícia. Isaías 64:6. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Romanos 3:20. O que deve brotar da vida do cristão são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22-23. E as obras boas devem ser o resultado da fé viva em Cristo, e não de um meio de alcançar mérito diante de Deus. Tiago 2:17-18. Infelizmente, ouvi muitas vezes que quem estuda demais a Bíblia acaba saindo da CCB. E deixo aqui uma reflexão. Se ao estudar a palavra, muitos deixam a instituição, quem está errado? A Bíblia ou a doutrina da igreja? A palavra de Deus é perfeita e infalível. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3:16. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Não me afasto por rebeldia ou orgulho, mas por zelo pela verdade. Gálatas 4:16. Eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor com sinceridade e temor, comprometido com a sã doutrina. Tito 2:1. Disposto a pregar a tempo e fora de tempo. Segundo Timóteo 4:2. Sabendo que, no fim, cada um prestará conta diante de Deus. Romanos 14:12. Sigo em paz com a consciência tranquila diante do Senhor. Atos 24:16. E com o coração livre para servi-lo. Ele seguir me usar. Se quiser ele com ele. Ele quiser me usar, tudo seja para a glória dele, nunca para a glória do homem. 1 Coríntios 10:3. Doutrina do homem, que Cristo, ao confrontar a religiosos de sua época, fez uma afirmação dura, porém verdadeira. Este homem honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15:8-9. Essas palavras foram dirigidas aos fariseus, homens que acrescentavam à lei de Deus mandamentos que o próprio Senhor jamais instituiu. Criaram fardos pesados, exigências humanas, tradições e regulamentos que nem eles mesmos cumpriam. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo que querem movê-los. Mateus 23:4. Hoje, infelizmente, vejo esses mesmo espírito presente dentro da congregação cristã no Brasil. Uma igreja que ano após ano, estabelece tópicos doutrinários, instruções criadas por homens, que se tornam exigências e fardo para o povo. Contudo, nem mesmo o que exigem tais coisas vivem de fato o que impõem ao povo. Quantos tópicos são lidos como verdade absoluta,
mas não tem fundamento bíblico direto. Quantas regras são aceitas como doutrina, mas não passa de tradições humanas e institucionalizadas? Jesus já não havia advertido? Invalidaste o mandamento de Deus para guardaste as vossas tradições. Mateus 15:6. E quando o homem se levanta para legislar além da palavra, ele incorre num grave pecado, acrescentar ou retirar das Escrituras. E sobre isso Deus foi claro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, desta profecia, Deus lhe tirará da sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22:18-19. Não é leve afirmar que alguém está mexendo na palavra de Deus. Não é leve afirmar que alguém está mexendo na palavra de Deus. Mas é exatamente isso que ocorre quando o homem se coloca como legislador espiritual, criando regras de vestimenta, usos e costumes, comportamentos e escrituras que não têm respaldo nas escrituras, apenas em assembleias humanas. O verdadeiro evangelho é simples, profundo e transformador. Ele exige arrependimento e fé em Cristo, e não performance religiosa, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, disse Jesus em Mateus 11:30. Doutrina não é o que sai das reuniões do ministério, mas que sai das Escrituras. E quando uma instituição começa a colocar suas tradições acima da palavra, ela se torna como os fariseus que Jesus repreendeu, celosos por fora, mas longe da verdade no coração. Deixo aqui o meu alerta, a minha posição. Sigo a Cristo, não a tradições humanas. Minha fidelidade é às Escrituras e não aos tópicos. Meu compromisso é com o Evangelho da graça e não com fardos impostos por homens. A obra de Deus é Jesus, não um sistema religioso. A verdadeira obra de Deus não é um sistema criado por homens, nem está limitado aos templos, doutrinas humanas ou tradições religiosas. A obra de Deus é Jesus Cristo, crucificado, ressurreto e vivo. Ele é o centro da fé, única ponte entre Deus e os homens. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. João 6:29.